Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. E hoje nós vamos falar de Raniel. Vou fazer uma análise do Raniel, análise de números, análise de características. De antemão, eu já vou dizendo que é uma aposta do Vasco, até pelos números dele, vocês vão entender porque eu estou dizendo isso. Vou trazer aqui meu amigo Alex do Alma Cruzeirense, que acompanhou lá os melhores momentos do Raniel com a camisa do Cruzeiro. Ele vai dar a sua opinião aqui, vai falar sobre como era o Raniel antigamente e como está o Raniel agora. Ele vai dar a sua opinião aqui. Desde já eu agradeço ao Alex lá do canal Alma Cruzeirense que vem participar. E vou trazer os números dele, as principais características, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, enfim. E de antemão, eu já vou dizendo, não é uma contratação que eu faria hoje, porque eu acho que é um jogador que não entrega tantos gols assim. Mas enfim, a gente vai analisar o jogador aqui, vou trazer o Alex e depois da vinheta você vai conhecer aí um pouquinho sobre o Raniel e suas características. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Muito obrigado a você que deixa aí o seu comentário, a você que se inscreve no nosso canal, a você que está sempre junto com a gente. Muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Já somos mais de 4.100 inscritos aí, graças a vocês. E para você que está chegando pela primeira vez, o YouTube te recomendou, um amigo compartilhou naquele grupo do Zap, seja muito bem-vindo. Aqui é o nosso Comentário, aqui a gente faz análise como a gente está fazendo hoje, trazemos notícias, comentamos as notícias, aqui é a diferença, a gente comenta, né? A gente não traz só a notícia, a gente comenta a notícia, a gente traz informações, enfim. Seja muito bem-vindo e, quando eu sempre digo, vem para o nosso canal, se inscreve, porque a gente vai fazer um sorteio assim que chegarmos a 5.000 inscritos e eu conto com você. E olha, vamos falar de Raniel? Vamos falar porque eu acho que foi uma das contratações mais controversas que teve essa temporada aí. Juntamente com Isaac e Vitinho, foram contratações que a torcida não gostou. O Edmar também teve essa situação, mas eu acho que a que mais teve uma repercussão negativa foi do Raniel. E a gente vai trazer o porquê disso, porque muita gente está falando sobre o Raniel. Primeiro, eu gostaria de trazer os números dele aqui. Por quê? O Raniel, ele tem 25 anos. Jogador relativamente novo, né? Tem 1,81 m, tem 24 gols durante todas as temporadas aí. Eu acho que o Raniel já jogou aí no mínimo as 6 temporadas, tem 24 gols. Para a posição que ele faz, é um número muito abaixo, é um número que, para entregar gols, é muito difícil. Eu acho que isso fez com que a torcida ficasse pé atrás dele. Tem também a situação que o Raniel estava no Santos, teve um problema com a Covid, após a Covid teve uma trombose venar aí que quase fez com que ele ficasse fora do jogo, foi parar em UTI, teve um problema, correu o risco até de ter que perder até uma parte aí da questão da perna, mas graças a Deus ele conseguiu se recuperar e vem para o Vasco. E muita gente quer saber qual a principal característica do Raniel, porque chamou tanta atenção do Carlos Brasil. Olha, eu fui olhar os números do Raniel e não são números tão animadores. A gente tem que falar a verdade com o que acontece. O Raniel, em 2021, fez 19 jogos e fez somente um gol, foi contra o Atlético Mineiro. Em 2020, pelo próprio Santos, 14 jogos, 2 gols e 1 assistência. Foi uma troca que envolveu aí ele e o Vitor Bueno lá com o São Paulo. No São Paulo, em 2019, ele fez 14 jogos, 1 gol e 1 assistência. Jogou outra parte de 2019 no Cruzeiro, primeiro semestre no Cruzeiro, fez 11 jogos e 3 gols. Pelo Cruzeiro, em 2018, fez 55 jogos, 9 gols e 4 assistências. Pelo próprio Cruzeiro, em 2017, quando ele veio emprestado pelo Santa Cruz, 23 jogos, 4 gols e 1 assistência. O Raniel é aquele jogador mais voluntarioso. Eu não diria que o Raniel é um jogador que a gente possa ver aqui, que vai estar na frente do gol e vai fazer. Ele não é um jogador assim. Ele é um jogador muito mais voluntarioso. Eu acho que não chega para ser o cara do ataque do Vasco. Eu não vejo o Raniel como isso. Não foi durante todo o seu tempo da sua carreira. Não é um jogador que teve essa característica de bom finalizador. Só a gente vê os gols, né? É um cara que eu acho que tem que aprimorar muito a finalização. Acho que é um dos grandes defeitos do Raniel a finalização. É que chega bem na área, chega com força, chega com qualidade ofensiva, sabe apoiar, sabe abrir espaços, procura jogadas, mas na questão da finalização deixa muito a dever. Tem muitos jogadores que são assim, né? Vamos lembrar do Vasco aqui que tínhamos o Thales Magno que não tinha uma finalização muito boa. Lá na MLS está conseguindo finalizar. Enfim, é um atacante que deixa muita gente de cabelo em pé por isso. Mas o Raniel
também tem a característica de ser um jogador que pode fazer outras funções, como segundo atacante, como um cara que pode cair até pela ponta, por não ser tão rápido, mas não é tão rápido assim. Então são as principais características, usar o corpo. Só que a questão é a seguinte, o Raniel, como eu falei, vem de uma questão física grave, que é ter uma trombose. Para o jogador ter uma trombose, ficar tanto tempo parado é muito chato. A Covid já é chata, porque faz com que o jogador perca parte do seu condicionamento físico, prejudica o jogador, e ter a trombose é pior ainda. E eu acho que uma das principais características que é do Raniel, da força, de puxar, de ter força física para se impor, para fazer uma arrancada, para tentar uma jogada, eu acho que a gente vai ver como é que vai estar ele nesse momento, como é que ele vai conseguir chegar. Mas, como eu já falei demais, eu vou trazer um amigo aqui para vocês, para ele falar como era o Raniel lá no Cruzeiro. Porque é um cara que acompanhou o Raniel, é um cara que estava lá na arquibancada para ver, acompanhou os melhores momentos dele e pode falar melhor do que eu sobre essa situação. Então fala aí, meu amigo Alex, o que você acha do Raniel? Fala, meu amigo Léo, tudo bem? Vim aqui dar minha humilde opinião para vocês, para você torcedor aí do Vasco. Eu tenho um carinho muito grande com o Vasco aí. O Léo conhece minha história mais ou menos. Mas é isso aí, vamos falar hoje de Raniel. O Léo mandou uma mensagem aqui para mim perguntando o que eu achava do Raniel e é o seguinte. O Raniel, quando teve no Cruzeiro, era um jogador muito aguerrido, jogador de raça, centroavante, né? Jogava de centroavante, mas também uma vez ou outra era utilizado como segundo atacante ali do lado esquerdo. E eu gostava muito do futebol do Raniel. Para mim, durante o tempo que ele teve aqui em BH, no Cruzeiro, ele seria titular. Apesar de que aquele time era um time muito concorrido, era um time muito caro e ele perdeu muito espaço aí por causa disso aí. A gente sabe que empresário influencia muito, influencia bastante. Bom, o Raniel do Cruzeiro era maravilhoso, tá? Tanto é, né, a expressão falada por torcedores aí, muito dita por jogadores. Eu fui um dos que virei viúva do Raniel quando ele saiu. Eu achei péssimo o que o Cruzeiro fez de dispensá-lo, né, de negociar ele com o Santos, no caso. Mas eu acredito que ele foi negociado por causa da má fase que já estava para chegar para a gente aí, e o pessoal já estava prevendo isso. O salário dele não era muito barato. O Raniel de hoje eu não posso dizer muito. O que eu tenho certeza é de que mudou bastante do Raniel do Cruzeiro para o Raniel do Santos. Essas questões de contusão aí atrapalhou ele demais, né? Ele teve problema na família aí com o filho dele, depois teve trombose na perna, tem ficado mais parado do que atuando. Aqui, quando foi ventilado a volta dele nas últimas semanas, a torcida ficou bastante dividida. Uma grande parte não gostou, porque o futebol atual dele, a gente consegue outras peças, consegue entre aspas, porque hoje o Cruzeiro tem dificuldade de contratar qualquer jogador. Mas qualquer time que for contratar o Raniel consegue uma peça substituta para ele com o mesmo valor e às vezes com o futebol, às vezes não, com um futebol melhor, pelo fato dele estar com um histórico de contusão muito consequente, né? Muita sequência de contusão, vamos dizer assim. Então é isso que eu tenho para falar do Raniel, é isso aí. Se ele voltasse hoje para o Cruzeiro para apresentar o futebol antigo, eu gostaria, o que não é certo. Hoje ele já caiu de rendimento um pouquinho. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Léo, abração, meu amigo. Precisamos, nós estamos aí. Então, galera, como o Alex falou aí, né, o Raniel do Cruzeiro já não era um cara de gols, né? Pra gente ver aqui nas temporadas que ele fez no Cruzeiro, foram 9 gols em 2018, 4 gols em 2017, 3 gols em 2018, 2019, quando ele jogou aí metade da temporada. A minha opinião, eu traria o Raniel? Não. É uma aposta, é um jogador que, se o Vasco quiser um homem-gol, pelos números, pelas características dele, pode ser que não vá suprir o que o Vasco quer, mas a gente sabe, futebol é jogado. Futebol é uma caixinha de surpresas. Pode ser que venha para o Vasco e mude. Pode ser que venha para o Vasco e detone a fazer gol. Mas, na minha opinião, analisando os números, analisando os jogos do Raniel, analisando questão de posicionamento, eu acho que o Raniel, neste momento, não seria uma aposta válida, na minha opinião. Tem a questão que no Santos
parecia estar um pouco acima do peso, parecia que estava um pouco aí com a condição física um pouco prejudicada, mas mesmo assim eu não faria essa aposta. Eu acho que o Raniel vem com uma aposta, assim como o Isaac, assim como o Vitinho, e eu acho que o Vasco tem que buscar outro nome para que possa assumir a camisa 9. Porque senão, para quem teve um Cano que fazia gols e já era criticado porque não conseguiu fazer tantos no ano de 2021, imagine um jogador que fez 24 gols na carreira, né? O Cano quase fez isso aí numa temporada. Mas enfim, tô torcendo para que dê certo. Não é um jogador que eu contrataria, mas eu desejo todo o sucesso do mundo ao Raniel com a camisa do Vasco. Então é isso, saudações vascaínas e até mais. Valeu!